Você já tentou se afastar, mas parece que tem sempre algo que te faz voltar para ele? Pode ser algum gatilho, como por exemplo uma música, uma foto, um ambiente, ou só você mesmo de ficar pensando nele todo dia. A verdade é que você volta não é por coincidência. Tem um motivo. E esses motivos são os gatilhos que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Resumindo, né, a gente vai focar aqui nos gatilhos, principalmente em gatilhos ocultos. E aqui eu vou deixar uma playlist com os principais gatilhos que são basicamente mecanismos que o seu cérebro utiliza, na verdade é ativado inconscientemente do teu cérebro, que te dá vontade de mandar uma mensagem, de voltar, só fica lembrando das coisas boas, né? Por mais que a pessoa te faça muita coisa ruim, mas o cérebro sempre te manda as coisas boas. Por quê? Tudo isso você vai entender nesse vídeo. Então eu quero que você continue e assista até o final, tá bom? Então vamos lá, dar início. E aí que eu vou espelhar minha tela para vocês, deixa eu só mudar aqui. Espelhar minha tela justamente para vocês entenderem melhor. Se você me conhece, você sabe que eu gosto de desenhar muito. Como eu falei, eu gosto que vocês entendam. Então, quando a gente usa a imaginação, quando a gente coloca uma imagem ou algum mapa mental, algo que dê pra gente ver, a gente consegue gravar melhor. Então, vou passar aqui para vocês, tá bom? Isso aqui é o que a gente chama, tá? De processos cognitivos. E a letra é feia. Entendeu? Você entendeu, né? Processos cognitivos, tá bom? Isso aqui é basicamente como o teu cérebro funciona. E ele tem 4 passos. O primeiro seria gatilhos, que é o que a gente vai trabalhar aqui, né? Depois temos pensamentos automáticos. E depois desses pensamentos automáticos vem as emoções. E depois da gente sentir algo, a gente tem um comportamento automático. A gente vai focar basicamente aqui nos gatilhos, onde eu falei para vocês que a gente tem, né, gatilhos que são consciente e inconsciente, que a gente pode chamar também de ocultos. Na verdade, eu que chamo de ocultos. Todo gatilho é oculto, porque a gente não sabe o que está disparando, mas tem uns que são mais ocultos. E aqui na playlist eu vou apresentar algum para vocês. Então, por exemplo, isso aqui é uma coisa que eu falo lá no curso porque eu nunca vi em nenhum lugar. Tem até no meu livro também, Anti-Ansiedade. Quero só explicar para vocês como é que funciona esse processo cognitivo. Esses gatilhos aqui, eles são ativados através do ambiente. E esse ambiente, esses gatilhos, eles é como o nosso cérebro capta, como a gente conversa com o mundo. E isso funciona através dos nossos 5 sentidos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, né? Tanto as questões cognitivas como tato, como também o sabor, e enfim. Então nós conversamos com o mundo através desses 5 sentidos. Então os gatilhos, eles vêm através desses 5 sentidos. É a porta de entrada para desencadear tudo isso. Por isso que os gatilhos são tão importantes. Porque, como eu vou explicar para vocês aqui, a gente tem um gatilho. Vamos pegar um exemplo aqui clássico de quem está no relacionamento tóxico, com dependência emocional. Aqui a gente tem, né, um gatilho. Vamos supor, tu tá andando na rua, tu tava indo pro trabalho, tu nem tava lembrando da pessoa. E do nada tu viu a pessoa lá longe, aquela pessoa lá que te causou mal ou tu separou. Não tava nem pensando na pessoa. E a pessoa, quando tu olhou, ela nem te viu. Tu passou e ela nem te viu. Entretanto, só de tu ver, tu começa a ter pensamentos automáticos. Tu começa a lembrar de tudo que já viveu. Tudo que vocês passaram, porque terminaram, aí começa a ver a angústia de novo. E essa angústia é justamente a emoção, né? Que seria angústia, pode sentir ansiedade, medo, pânico. Ou seja, isso aqui é emoção. Tristeza. Então, isso é emoção. Mas para pensar comigo. A emoção, ela só veio quando teve um gatilho. Se tu não tivesse visto a pessoa, tu teria sentido tudo isso com tanta intensidade? Não. Poderia estar sentindo em outro momento, mas tu não teria sentido se tu tivesse visto aquela pessoa. Por exemplo, tem gente que às vezes nem é a pessoa que tu viu, mas a pessoa tá usando uma roupa, um chapéu, que te faz lembrar da outra pessoa. Isso também já é um gatilho, não precisa ser a pessoa. As pessoas não entendem isso, isso é tipo um gatilho oculto, porque as pessoas pensam que tem que ver a pessoa. Não. O teu cérebro capta em questões de milésimos de segundo. Ou seja, se a pessoa tá aqui, tu passou o olho, por mais que às vezes conscientemente tu não perceba que é aquela pessoa, mas se tu vê que é uma roupa parecida, só de tu ver, tu nem olha pra trás pra confirmar se é. Mas aí, por exemplo, o teu cérebro já captou gatilho. Por isso que é inconsciente. Esses gatilhos são tão importantes porque às vezes a pessoa pensa que tem que ficar olhando, mas não. Milésimo de segundo que passou já chegou uma mensagem, já disparou tudinho isso aqui. E você nem consegue se controlar. Então, por exemplo, um gatilho vem, que é justamente esses gatilhos, os principais gatilhos que a gente vai ver aqui nessa playlist.
tá bom? Cortamos os gatilhos, não tem por que eu ter pensamentos automáticos, não tem por que eu sentir uma emoção e não tem por que eu ter um comportamento. O que seria um comportamento nesse exemplo? Um comportamento nesse exemplo seria, por exemplo, tu viu a pessoa, tu ia trabalhar e aí tu nem conseguiu ir trabalhar. Tu voltou para casa porque tu tava mal, tu começou a chorar, tu não queria que as pessoas te vissem assim, ou seja, tu teve um comportamento de voltar para casa, que é basicamente isolar, né? Tu foi se isolar. Isso é um comportamento automático, porque de alguma forma se isolar te protege. Porque tu não vai ter ninguém te vendo, ninguém vai estar te perguntando, né, o que aconteceu, tu não vai ver a pessoa. Entretanto, quando tu se isola, a gente vê num processo que é muito pior quando tu se isola, tá? Porque só fica tu e o teu cérebro. E quando tá tu e o teu cérebro, as coisas vêm, né? Os pensamentos automáticos vêm de uma forma que tu não consegue controlar. E isso causa crises, né, de ansiedade, de pânico, justamente porque você se isolou. Aparentemente, né, vai te ajudar. Mas não, só piora. Principalmente quem está no processo de depressão, se isolar piora muito mais o quadro. Isso explica por que a maioria das pessoas que tem crise de ansiedade, pânico e crises depressivas acontece à noite, porque é à noite que está só ela e a cabeça dela. E aí ela não consegue controlar. Durante o dia ela consegue fazer as coisas, ou seja, vários gatilhos desfocando ela da outra pessoa, mas quando chega à noite parece que vem tudo de uma vez. E isso causa crises constantes, né? Quem está no relacionamento tóxico com dependência emocional sabe quantas crises tem. Como é a sensação de nunca estar no controle, de se sentir impotente, fraca, né? Justamente porque está no relacionamento. E quem está no relacionamento tem crises fortes de ansiedade, medo, pânico, né? Caso tenha também algo mais sérios. E também crises de depressão. Então, a gente tem que cuidar disso, tá? Por isso que as pessoas pensam que a dependência emocional é uma coisa mais simples. Não, mas ela pode te levar a tudo isso. Como eu sempre falo, né? Tem pessoas se maltratando por causa da dependência emocional e pode levar até algo pior. Tem pessoas que pensam em fazer algo pior com a sua própria vida porque tá num relacionamento tóxico e não consegue sair. Então, se você tá aqui, eu te aconselho muito, quanto mais cedo você enfrentar isso aí, porque eu sei que não é fácil, mas você vai estar comigo, principalmente se você estiver num curso comigo, e aí você não vai estar sozinho. Também temos lá um grupo, né, de pessoas. Mas enfim, não vem um caso aqui agora. Então, eu quero que vocês entendam a importância desse gatilho. Se não tiver gatilho, não tem por que você pensar, não tem por que você sentir nada, não tem por que você sentir um comportamento automático. E é assim que funciona quando a gente quer sair de uma dependência emocional. E se você está aqui, você já viu falar que a dependência emocional é um vício, né? Tem até um vídeo meu, vou até deixar o card aqui acima, onde lá eu falo que dependência emocional é um vício. E não sou eu que estou falando, são os estudos científicos. Né? Lá nesse vídeo eu mostro bastante coisas e aprofundo muito mais. Mas eu quero que vocês entendam que a dependência emocional é um vício. E esses gatilhos aqui é como se tu estivesse usando a droga. Toda vez que tu vê lá o status dele, né? Toda vez que tu volta, termina e volta, toda vez que tu vê uma foto, é como se tu estivesse usando a droga. E quanto mais você usa a droga, mais dependente você fica. Então aqui nessa playlist eu vou trazer justamente as principais gatilhos, ou seja, essas drogas que às vezes você está tomando sem saber, sem estar consciente dela, mas ela te faz permanecer naquela dependência emocional, naquele sofrimento. Então é isso que a gente vai trabalhar nesse vídeo aqui, nesses gatilhos. Cortamos os gatilhos. Claro que no começo, quando você termina, você fica pensando. Entretanto, tem pessoas que o outro começa a viver em outro relacionamento e você tá parada, só fica observando, toda hora olhando, vendo da moça, vendo dele, o que que eles estão fazendo. Ou seja, isso aí, tu não vai para outro relacionamento porque tu tá presa nisso. Então, é como se tu não tivesse soltado a droga. Basicamente isso. Então, sim, a gente vai cortar a maioria desses gatilhos aqui, tá bom? E alguns gatilhos são inconscientes que tu vai falar assim, eu faço isso. E eu não sabia que isso tá me fazendo mal. E tá te fazendo mal. E essa é uma das estratégias muito fortes. O que eu tô te dando aqui é o que a gente aplica no curso. Tá? Lá no curso eu consigo te explicar melhor, porque tem outras coisas que isso eu complemento, mas só se você aplicar isso, tirar aos poucos, não é você cortar de uma vez, mas tirar aos poucos isso. É que eu explico para vocês daqui a pouco, tá bom? Então vai ser muito importante você tirar esses gatilhos. Eu quero que vocês entendam que o nosso cérebro é automático. Não é porque tu quer. Às vezes tu tá voltando, mandando mensagem, por quê? Porque tem alguma coisa disparando. E essas coisas que estão disparando que a gente vai mostrar aqui no vídeo. Eu estou pronto para te ajudar. Então, eu espero que você esteja pronta também para dar o primeiro passo, porque eu sei que não é fácil, mas você não está sozinho. Nós estamos aqui. Aqui é uma comunidade. Então, vamos logo para a playlist. E esse primeiro gatilho, eu gosto de chamar ele de a ilusão de um sinal, onde a pessoa, por exemplo, ela tem gatilhos de ver o status da pessoa.
Eu acho que esse aqui não é um oculto, mas você agora consegue entender o quanto mal isso faz. Porque, como a gente já falou, a dependência emocional é um vício. Então, as pessoas sempre falam, Cássio, eu não vi mais, eu apaguei o número dele, eu não tô vendo mais o feed dele, os perfis deles, mas sem querer eu vejo o status dele sem querer. Isso faz mal? Você que tem que me responder. Quando você vê um status dele ou de algum amigo onde você vê ele, como é que você fica? Quando você termina, você se sente muito mal. Agora, se você vê o status e sente algo como indiferença, tanto faz como tanto fez, tudo bem. Entretanto, se isso te maltrata durante o dia todo, você fica pensando nele, o que é que ele está fazendo, começa a se comparar, isso aí é um gatilho muito poderoso que pode estar te afetando. E às vezes você quer meio que mandar uma mensagem, que é justamente um dos gatilhos também, manda mensagem para saber o que está acontecendo. Então começou tudo com um gatilho, um simples status, né? Não é um simples como vocês já entenderam, mas ele desencadeia toda aquela estrutura cognitiva que a gente falou. O gatilho te faz começar a ter pensamentos automáticos, né? Pensar na pessoa várias vezes e às vezes tu começa a lembrar de coisas boas. E aí tu começa a sentir uma emoção, e essa emoção, por exemplo, pode ser ansiedade, medo, tristeza, até mesmo felicidade, angústia, tá bom? A gente está falando aqui mais das emoções negativas, digamos assim, porque nem todas as emoções são negativas. Todas as emoções têm uma função na nossa vida, mas não vem ao caso. Eu gosto de começar a explicar, mas não é o caso aqui nesses vídeos. Mas aí, por exemplo, a gente tem o gatilho e ele faz você ter pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos fazem você ter uma emoção e aí tem um comportamento automático que às vezes pode ser de mandar mensagem por impulso. Você nem queria, mas você viu um status sem querer. Mas isso pode afetar muito a sua vida, tá bom? E como a gente já falou, toda essa estrutura cognitiva começa com gatilhos. Então a gente sim tem que se prevenir. Tome cuidado com esses gatilhos e agora eu quero que você traga ele para consciência. Quero que você tenha certeza, né? Coloque que isso faz mal para você e tu não quer isso. Por mais que você queira inconscientemente ainda saber informações, mas se priorize e fala: eu não quero mais ver isso. Eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais ficar mal, eu quero superar, eu quero seguir a minha vida. Então, aplique isso na sua vida também, tá bom? Já corte esses gatilhos o máximo possível que você puder. Já o segundo gatilho, eu gosto de chamar de a falsa necessidade de ter um contato, que é justamente quando você liga para a pessoa ou quando você manda uma mensagem. Depois que você manda uma mensagem, liga para a pessoa, desencadeia toda aquela estrutura cognitiva e às vezes é quando você manda uma mensagem ou liga mesmo que vocês voltam. E às vezes você não queria voltar, você só queria, né, como eu falei aqui, ter um contato mínimo. Ah, eu tava há anos, meses com essa pessoa e eu vou acabar com isso de uma hora para outra? E se eu te falar que sim, para tua saúde mental? A não ser que os dois estejam, né, conscientes disso, que os dois estejam bem resolvidos com isso, que os dois tenham uma saúde mental bem resolvida, que os dois tenham toda essa capacidade de lidar com isso com maturidade, aí sim pode se tentar. Se uma das duas pessoas não souber lidar com tudo isso, sempre vem caos. Então, se não tem isso, se não tem essa maturidade, sempre tem joguinho, sempre tem isso, sempre tem promessas não cumpridas, então não, tá? Tem que cortar esses gatilhos também. Por exemplo, é aquilo que a gente falou no vídeo anterior. O vídeo anterior a gente falou sobre você ver um status. E o status também pode ser um gatilho para você mandar uma mensagem ou ligar. Mas às vezes tem pessoas, por exemplo, que estão lá na casa e aí do nada dá aquela vontade. Nunca existe do nada, como a gente está falando. Sempre tem aqueles gatilhos ocultos. Isso pode ser um dos gatilhos ocultos. E aí você vai lá e manda mensagem, né? Às vezes é só para pedir desculpas ou só para tentar resolver para todo mundo ficar bem. Na sua cabeça você sabe que se você mandar mensagem vocês vão voltar. Você não quer resolver. Você meio que auto se sabota, né? Colocando na sua cabeça, não, é só para dar um fim mesmo, eu preciso dar um fim. E aí a necessidade de um contato para findar aquilo. Mas não necessariamente você precisa disso. Quem falou que você precisa disso? E aí é autossabotagem. E aí você vai lá, manda mensagem, inconscientemente não quer voltar, mas depois que manda uma mensagem, começa a desenvolver, né, uma conversa, e isso pode fazer vocês voltarem. E é isso que causa a pessoa que sempre termina e volta, termina e volta. Isso, às vezes, no consultório a pessoa vem cá, se eu não quero voltar para aquela pessoa, por que eu volto? É justamente porque tem vários gatilhos envolvidos nisso. Não é só, por exemplo, o status, tem outros que a gente vai ver aqui. E quanto mais vocês tiverem esse conhecimento, melhor, porque vocês vão estar conscientes disso. Antes de mandar mensagem, você pode se perguntar: estou buscando resposta ou um alívio temporário para a saudade? Se for alívio, não mande, tá bom?
Por quê? Porque as pessoas, elas têm inconscientemente, às vezes elas estão mal e às vezes quando ela manda uma mensagem ou liga, aquilo alivia. E as pessoas, como eu falei pra vocês já no vídeo principal, né, em outros vídeos também, a dependência emocional é um vício. Então a gente só tá voltando pra pessoa pra aliviar aquela angústia. Mas a gente sabe que a pessoa não vai mudar e vai voltar tudo de novo, mas a dor é tão forte que a gente volta lá pra aliviar. E aí eu quero que você se faça essa pergunta, vou até ler ela de novo. Eu estou buscando resposta ou alívio temporário para minha saudade. Então, se a resposta for alívio, né? Não mande mensagem. Caso você queira se aprofundar mais sobre isso, lembrando, tem o meu curso aqui abaixo também, onde eu te ajudo a sair da dependência emocional em 22 dias, né? Com o meu método chamado Método ARB. Então, caso você queira mais informações, clique aqui abaixo também. E também não se esqueça, né, de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo para que esse vídeo alcance mais pessoas e eu consiga ajudar mais pessoas. E esse terceiro gatilho é o que eu chamo de gatilho amigo. Onde, por exemplo, imagina comigo, a pessoa quer saber de alguma forma a informação do outro. E às vezes ele sai com amigas ou amigos e do nada assim a pessoa solta: Você viu fulano? Olha, eu vi que fulano tava fazendo isso. Dá um jeito de chamar atenção pro outro, por quê? Porque ele não tá vendo informações do outro, o outro não posta nada, o outro não sai, não fala nada. E aí meio que vai buscar as outras coisas nos amigos. E às vezes, né, quando tá no relacionamento, você tem amigos em comum. Às vezes a pessoa vai lá e não tá vendo só o status dele, mas aí começa a seguir amigos, né, até mesmo família para ver onde é que ele tá e começa ficando caçando onde é que a pessoa tem para ter informação, para aliviar, né, para usar aquela droga, como eu falei, a dependência emocional é um vício. Então, por exemplo, é uma forma de querer pegar aquela droga e usar e sentir bem para sentir que tá no controle da situação. Que, na verdade, as pessoas, né, que têm dependência emocional, na maioria das vezes elas querem saber onde é que tá para ter uma noção, meio que um controle, o que de fato não chega a ser um controle, mas inconscientemente para a pessoa sim, ela começa a ter ver, né, onde é que a pessoa tá. Isso alivia a ansiedade, como eu já falei para vocês, né? Mas enfim, então a pessoa ela tá cercado de amigo e do nada assim, olha tal, começa a falar de assuntos que o outro gostava, enfim, dá um jeito de tentar pegar algum tipo de informação. Isso aí também vai te aprofundando, te afundando na dependência emocional. Como a gente já falou, quanto mais você fica preso, né, sendo engatilhado por todos esses gatilhos que a gente está falando aqui na playlist, quanto mais você utiliza, mais você está se aprofundando, com mais você está se afundando na dependência emocional. Então você também tem que verificar, porque às vezes a pessoa é do nada, isso é até mesmo sem controle, é por impulso. A pessoa não vai, por exemplo, conscientemente lá falar, eu vou lá falar isso pra ver se eu tiro isso. Não, é no momento, a pessoa tá lá e do nada ela solta. Não consegue se controlar, ela fica até pensando, será que eu pergunto, será que eu não pergunto? Aí do nada ela solta, quando eu tenho uma oportunidade. Ou seja, automático. Então isso também te faz ficar mais preso ainda na dependência emocional, tá bom? Então a gente tem que ver uma forma justamente de não fazer isso. Se é só para te ter informação, então opte em não fazer pergunta, em não citar algo sobre o outro. Aproveita o momento, aproveita os teus amigos. Às vezes você fala e muda o ambiente de lá e já fica todo mundo assim, meio capenga, com o pé atrás, e aí acaba o clima de lá. E às vezes, quando você chega em casa, você se sente muito mal por tudo isso. Se você já passou por isso, já deixa aqui nos comentários, né? Para ver o quanto você fica mal quando você vê isso. Quando você vê o status, você fica mal. Quando você manda mensagem, você fica mal. Quando você faz essas perguntas, você fica muito mal. Lá na hora você até meio que tenta disfarçar, mas quando você chega em casa, é uma das piores sensações, porque vem tudo de uma vez. E você se sente muito culpada por tudo isso, tá bom? Então, já pense duas vezes antes de fazer uma pergunta assim, né, no meio do ambiente. Não só para você, mas pelas pessoas que estão lá também, tá bom? Então, isso é um dos gatilhos principais que a gente vê aqui no consultório. E o quarto gatilho é justamente o gatilho da comparação. Rapaz, como eu posso falar pra vocês da comparação, o quanto isso faz mal? Não só pra quem tá no relacionamento tóxico, mas geral. Mas pra quem tá principalmente no relacionamento tóxico, com dependência emocional, isso intensifica muito. Porque a pessoa ela começa a se comparar com tudo. Ou às vezes se julgar mesmo, né? Quando, por exemplo, você terminou e o outro começou a seguir a vida dele, você começa a se comparar. O que que aquela pessoa tem que eu não tive? O que que ele viu nela que eu não tenho? Isso faz uma... te corrói por dentro muito. Eu tô rindo porque é muito potente. Se você parar, porque eu sei que não é fácil parar de se comparar, mas se você conseguir diminuir isso, você vai sentir uma paz interior tão grande que eu não consigo te explicar como é sentir isso.
Talvez uma paz que você não consiga sentir há muito tempo, porque você estava há muito tempo no relacionamento tóxico. E quando a gente está no relacionamento tóxico, a gente não tem paz, a gente tem um momento de calmaria, mas não é paz. É totalmente diferente. E aí, quando você para de se comparar, eu acho que 50%, 40% de toda a tua atenção, todo o teu julgamento sobre você mesmo, isso alivia muito. Você para de se comparar, você para de se ofender, né? Porque o que a gente sempre fala na terapia, ou no meu curso, ou para as pessoas mesmo, eu sempre vejo as pessoas que dão palestra falarem justamente isso. O seu maior crítico é você. Você é que pega pesado com você. É você que se faz as maiores cobranças, é você que se faz os maiores julgamentos, é você que causa os maiores medo em você. Então, quando a gente se compara, a gente intensifica tudo isso que eu acabei de falar. Porque quanto mais você se compara, nada tá perfeito. E quando você se compara, você tá querendo controlar a vida dos outros ao invés de tentar controlar o seu. Ao invés de você perguntar o que que ela tem diferente que eu não tenho. Que tal você perguntar o que que eu posso fazer diferente que eu fiz naquele relacionamento para esse outro? O que que eu preciso ser para eu ter o que eu quero? Se eu quero um relacionamento, o que é que eu preciso ser? O que é que eu tava fazendo de errado? O que aquela pessoa tava me incentivando a fazer de errado? Porque às vezes tu só faz errado no relacionamento, no outro não, porque são pessoas diferentes. Mas às vezes se você anda em relacionamentos tóxicos de um pro outro, você começa a se comparar. Será que nesse relacionamento vai ser assim? E nesse aqui também vai repetir tudo isso? Você fica com medo. Você até mesmo pode se julgar que você tem um dedo podre, que só entra em relacionamento ruim. Mas quando a gente se compara, é muito corrosivo. Se eu pudesse te dar um desses gatilhos aqui tudinho, uma das coisas que se eu pudesse clicar aqui no teu cérebro e falar desliga a comparação. E eu posso até falar para vocês, desliga a comparação e liga a modelagem. O que seria modelar? Modelar e comparar são coisas diferentes. Comparar é quando você se compara com outro e se julga. Modelagem não. Por exemplo, eu tenho um livro chamado Anti-Ansiedade. Posso até deixar o link aqui abaixo para vocês. Né? Para quem não sabe, eu ajudava pessoas antes de entrar para a questão de relacionamento e dependência emocional, pessoas com ansiedade. E eu via que as pessoas com ansiedade, a maior causa da ansiedade delas era relacionamento. Foi justamente por isso que eu vim para ajudar pessoas com dependência emocional. Mas quando eu tratava mesmo só de ansiedade, eu fiz esse livro, que é justamente Anti-Ansiedade, onde tem todo um passo a passo lá também para te cuidar da ansiedade. E caso você queira também, o link vai estar aqui abaixo. Tá bom? Mas eu tava te falando justamente o quê? Que comparação é diferente de modelagem. Então, comparar é quando eu me faço com aquele e me julgo. Já eu modelar, por isso que eu tava falando do exemplo do meu livro, né? Que eu lembrei, até fugi porque não tava no script isso aqui, mas eu lembrei. Então, no meu livro, por exemplo, tá lá, anti-ansiedade. O sucesso sempre deixa rastro. Por que eu fiz isso? Porque eu atendia muitas pessoas com ansiedade e eu também, por exemplo, eu percebi que tinha um passo a passo. As pessoas que saíam, controlavam a sua ansiedade, elas tinham um passo a passo, elas deixavam o rastro de sucesso. Assim como, por exemplo, eu quero ser rico igual aquele rapaz, eu quero ser igual aquela pessoa. Se tu se comparar com ela, vai falar, nunca vou chegar porque ele tá lá em cima. E se ao invés de você se comparar, você modelar, você falar, o que que ele fez lá atrás para chegar onde ele tá? E aí tu vai modelar o passo a passo, né? Por isso que a gente fala, eu falo que o sucesso deixa rastro. E é justamente o passo a passo que eu dei para vocês. 22 barreiras no meu curso, que vai estar aqui abaixo também, as 22 barreiras para você sair da dependência emocional em 22 dias. Ou seja, de tanto atender pessoas com ansiedade, com dependência emocional, eu consegui captar, né, mapear o que as pessoas têm que fazer para sair da dependência emocional. E uma dessas barreiras é justamente o que a gente está fazendo aqui nessa playlist, os gatilhos, né, que é um dos principais também. Então, por exemplo, no meu curso eu não falo que é o rastro passo a passo, né, para você e tudo mais. Lá dentro eu explico. Mas eu posso falar aqui para vocês, é o passo a passo que eu peguei no consultório, eu vi nos livros, vi nos artigos e na prática clínica atendendo os pacientes, que eu vi o passo a passo para você sair da dependência emocional. Eu só não coloquei o passo a passo, mas é basicamente as 22 barreiras que você tem que quebrar para sair da dependência emocional. Tá bom? Então, por exemplo, isso é modelar. É você ver alguém que conseguiu algo e falar: o que que eu preciso fazer para conseguir? Muitas pessoas me perguntam, Cássio, ansiedade, ó, eu acabei de falar de ansiedade, estou repetindo aqui. Mas a dependência emocional tem cura? Não tem cura porque quando se trata de questões emocionais, a gente tem remissões, né, dos sintomas. Então você sim pode sair da dependência emocional. Você não é dependente emocional, você não nasceu dependente emocional e vai morrer dependente emocional, a não ser que você não faça nada para sair da dependência emocional. Mas aí, por exemplo, você tem
Sim, se aquela pessoa saiu da dependência emocional. Por exemplo, eu vejo muito, eu tenho um filho, eu nunca vou sair da dependência emocional. Mas tu não sabe quanto de pessoas eu atendo que tem filhos que saem da dependência emocional e saem da dependência emocional por causa dos filhos, porque quer os filhos bem. Porque se tu tá num relacionamento tóxico, afeta não só você, mas o seu filho. Mas é um outro papo, para uma conversa para outro momento. Mas então, eu sempre deixo aqui claro para vocês. Se alguém conseguiu, você consegue. E qual é o passo a passo? E é justamente o que eu dei para vocês no curso. Só clicar aqui abaixo que o curso vai estar aqui para vocês. Tá bom? Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Não se compare, modele. O que aquele relacionamento de sucesso tem? Como é que ele se trata? Como é que a mulher trata o homem? Será que ele fica só jogando picuinha, só reclamando, só fazendo isso, fazendo aquilo, cobrando? Será que um relacionamento de sucesso tem? Por que eu não faço? O que uma mulher de valor tem que ter para justamente conseguir um relacionamento de valor? Porque quando a gente se compara, a gente começa sempre a falar dos outros. Ah, eu nunca vou ter um relacionamento assim. Por quê? Porque tu tá agindo de uma forma totalmente diferente daquilo que tu quer. Eu sei que é difícil de ouvir isso, mas eu preciso te falar aqui para vocês. Você tem que se cuidar. Eu vou até deixar uma aula aqui sobre autoestima, a gente vai falar muito sobre isso. Mas você tem que olhar para dentro de si, não se comparar, mas modelar. Porque quando você modela, você tem controle das coisas. O que eu preciso fazer para chegar em um determinado objetivo? Se alguém chegou, é porque é possível, concorda comigo? Então, sim, é possível você sair da dependência emocional. Tendo os filhos, não tendo dinheiro, tem toda uma questão. Mas todas as pessoas que eu já ajudei, elas tinham filho, não tinham dinheiro, conseguiram renda, conseguiram fazer isso, isso, aquilo. Então, se alguém conseguiu, você também consegue. E caso você queira, já clica aqui abaixo e adquira, né, o curso que vai estar disponível para você, tá bom? Então, não se compare. Como eu estou falando para vocês, não se compare. Modele. Caso for, eu gosto de dizer que a modelagem é uma comparação sofisticada, onde você não vai se julgar, mas você vai se é, olhar para dentro de si e tomar as melhores decisões possíveis, tá bom? E eu quero que você tome a melhor decisão possível. Então, esse aqui é um gatilho mais extenso do que os outros, porque justamente ele é muito forte. Eu preciso te dar esse incentivo, preciso te dar o passo a passo. Então, não se compare, modele. O quinto gatilho é justamente você passar em lugares ou ambientes, principalmente na casa dele, na frente da casa dele, para tentar ver de alguma forma. De alguma forma você querer usar, né, como a gente já falou, a droga, que a dependência emocional é como uma droga, como a gente já falou nos outros vídeos aqui da playlist, tá bom? Então, por exemplo, passar na frente da casa dele é o que eu mais vejo as pessoas, parece que é bobagem, mas eu vejo muitas pessoas aqui no consultório e no curso falando, cara, isso é verdade, eu fazia isso, eu tinha outra escolha, às vezes eu tô indo de casa para o trabalho e no meio disso tem a casa dele, ou onde ele trabalha. E aí eu poderia ir por outro lugar, passar lá. E às vezes esse lugar é mais rápido, mas eu preferia ir por um lugar mais longe, passar na frente da casa dele para tentar ter aquele alívio de ver, ter aquela expectativa de ver. E às vezes quando tu vê, tu vai ficar mal, como a gente já falou. Então, isso sim é um gatilho, tá? E por mais que esse lado aqui seja mais longo para você não passar na frente da casa no trabalho dele, vai. Porque quanto mais informações você dá pro teu cérebro de que aquela pessoa não tá no controle da sua vida, porque, por exemplo, se você tá seguindo e você escolhe ir pra casa dele, tu tá mandando uma mensagem pro teu cérebro de que aquela pessoa ainda é importante pra ti, então ele vai ficar lembrando toda hora. Então, toda vez que tu tem uma escolha e tu decide não ir pro lugar, tu tá enviando uma mensagem pro teu cérebro, justamente informando que aquela pessoa não tem mais valor pra mim. Então ele vai começando a esquecer daquela pessoa e não te mandar mais informações. Mas toda hora tu vai lá na frente da casa, passa, fica olhando e tudo mais, tu tá mandando informação pro teu cérebro. E lembra que o nosso cérebro tem uma capacidade que é chamada de neuroplasticidade, onde ele aprende. Então, se toda vez que tu vai pra lá, como eu já falei, tu tá mandando mensagem pro teu cérebro que aquela pessoa é importante pra ti. Então, é uma simples decisão, mas pro teu cérebro, eu quero que vocês entendam isso. Pra nós parece simples, mas pro teu cérebro, tu tá mandando uma mensagem muito importante. E eu quero que vocês tomem essa decisão na vida de vocês. E o sexto gatilho é justamente o que eu gosto de chamar de gatilho da coincidência. Que é justamente quando a pessoa, quando ela não tem contato com a pessoa, não vê status, não vê isso, não vê as pessoas, os amigos postarem em algum lugar, né? Ela começa a ir em lugares específicos onde o outro mais frequenta. Pode ser um barzinho, pode ser na igreja, pode ser na escola, pode ser numa praça. Ela sempre fica encontrando desculpa para ir lá para ver se encontra a pessoa. E aí, às vezes, né? Por exemplo, em restaurante, eu vi uma paciente, por exemplo, que foi num restaurante que ele gostava muito.
E ela me falou, cara, eu só fui lá porque eu sabia a hora que ele ia lá, os dias que ele ia com os amigos, e eu sabia até a mesa onde ele sentava. Então eu sabia onde encontrar ele. E aí eu convidei amigas para justamente ir no mesmo horário, fazer tudo certinho para ir lá e encontrar ele. E aí eu fui lá, cheguei, encontrei ele, e a gente ficou se olhando, né, mesmo que de longe, assim, de vez em quando. Não sei se era a impressão dela, mas ela falou que sim. Mas aí, por exemplo, teve uma hora que eles se esbarraram. E aí ela falou: Olha que coincidência eu te encontrar aqui. Por isso que eu falei: coincidência, não é uma coincidência, foi tudo arquitetado, né? Devido justamente tu querer ter um contato porque você não tinha as outras vias mais fáceis, que é status, ver mensagem, ver ele postando alguma coisa. Então você começa a ir em lugares onde você possa encontrar ele por coincidência. Se já aconteceu isso com você, deixa aqui embaixo nos comentários, porque as pessoas, né, como eu já falei, elas não têm noção que isso é um gatilho. Mas se toda hora tu fica pensando, planejando, tu tá mandando mensagem novamente pro teu cérebro de que aquela pessoa é importante pra ti. Então tu não vai conseguir superar essa pessoa. Por mais que no fundo tu queira. Não que tu não vai conseguir, né? Tu vai, mas vai demorar muito, vai demorar meses, às vezes demora ano. Por isso que tem meu curso, né, onde eu diminuo esse tempo. Não é em meses, em ano. Tem as 22 barreiras para você sair da dependência emocional em 22 dias. Ou seja, esse dor e sofrimento, as pessoas elas podem sair da dependência emocional sozinha, mas o dor e sofrimento vai levar, eu acho que às vezes demora anos. Tem pessoas que nem entram em outro relacionamento porque ainda fica lá na pessoa. E a outra pessoa às vezes já tá até curtindo a vida, já tá em outro relacionamento, às vezes já tem uma casa, filhos, mas a pessoa continua lá, né, presa naquele relacionamento. Então isso pode durar anos. Então no meu curso com todas as estratégias, vocês só estão vendo uma aqui, né, que é dos gatilhos, que é, por sinal eu já falei para vocês que é uma das mais importantes também. Se vocês aplicarem isso na vida de vocês, vocês vão ver a diferença que é. Então, né, caso você queira também do meu curso, vou deixar o link aqui abaixo que é justamente para você ter acesso a todo esse conhecimento. Mas só de você praticar tudo que a gente está vendo aqui, isso vai te ajudar muito. Você não tem noção. Não tem noção mesmo. Por sinal, na minha consulta é a primeira coisa que eu explico para os meus pacientes, que é justamente para eles já terem um up, né, uma melhora, para eles perceberem a evolução deles. Então, ao invés de você querer ir nos lugares que ele sempre anda, caminha, por que você não conhece lugares novos? Por quê? Porque, como eu já falei, é um vício. Você quer usar aquela droga, mesmo que seja só para ver a pessoa, às vezes tu nem fala, como é o caso dessa paciente que eu falei para vocês. Tá bom? Então, ao invés de querer ir para um lugares específico onde tu pode encontrar ele, vai para lugares onde tu não tem, diminui na verdade a possibilidade de você ver ele. Se você vê ele, aí sim vai ser por coincidência. Então, isso vai ajudar muito, tá bom? Ajuda muito, vocês não têm noção. Então, o oitavo gatilho é justamente sobre conversas. Quando você guarda uma mensagem, né, principalmente no WhatsApp, mas pode ser, por exemplo, uma carta que mandou lá no começo da relação, quando era mil maravilhas e depois virou o caos que é. Entretanto, você fica preso nas lembranças boas. Você fica sempre se relembrando aquelas mensagens, lendo aquelas cartas, e aí você olha e pensa como era incrível, como é que aconteceu, como é que veio, como é que se transformou nisso tudo. E é justamente isso, né? Por exemplo, caso você esteja com todos esses gatilhos ativados, principalmente o da mensagem, e aí você tá lembrando, alucinando, revivendo tudinho e sentindo todas aquelas emoções boas. Então, por exemplo, quando ele vem e fala, eu vou mudar, agora vai ser diferente. E aí você volta, porque você já está embebedado daquela sensação boa. E aí você volta com a esperança de que vai realmente, né, melhorar. Né? E você começa a pensar, se auto-sabotar. Ele já errou tanto, agora ele aprendeu. Agora vai ser diferente mesmo, porque não é possível que a pessoa não vai crescer e melhorar. E é isso que é um ponto importante, tá? A mudança do outro não depende de você, não está no seu controle. A pessoa só vai mudar se ela realmente quiser. Se ela quiser mudar por você, você não vai poder forçar nada. Você pode estar lá tentando, mas, por exemplo, se a pessoa fosse mudar mesmo por você, se você tivesse esse poder, a pessoa já não teria mudado? Ela já não teria feito tudinho que você sempre pede para ela fazer? Sim, né? Mas não depende de você. O que depende de você é você controlar. E é justamente esses gatilhos que eu estou falando para vocês. Você controla esses gatilhos. Eu não estou falando aqui que não tem nada do seu controle. Tudo está no seu controle aqui, tirar esses gatilhos. Então, se você está disposta a mudar, faça isso, porque está tudo no seu controle. Você não pode culpar ninguém, porque isso aqui está no seu controle. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu decidi dividir ele em duas partes. Então, vou deixar aqui acima e aqui embaixo também nos comentários o link para a segunda parte do vídeo, tá bom? Então, te aguardo lá.